Hoje no Cultura e Saber nós vamos conhecer um pouquinho da história e também das obras de Gleide Mendes. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos falar como tudo começou. Na verdade, partiu de uma dor, né, a tua escrita? É verdade. Na verdade, eu sempre gostei de estudar e sofria muito quando tinha que faltar aula por algum motivo. Chorava muito. Cresci na fazenda, num sítio, e cultivava junto com a minha família e levava todo o meu material escolar para estar ali junto com as plantações, cultivando e estudando ao mesmo tempo. E sempre sonhei, quase todas as noites eu sonhava muito, sonho até hoje na verdade. E comecei a escrever, A Garota que Sonhava, no entanto eu engavetei. 2021, a partir de uma dor, meu esposo foi acometido por um câncer, a gente lutou, ele lutou muito pela vida, mas infelizmente o câncer venceu. E para consolo e conforto, eu comecei a escrever. Escrevia todos os dias e escrevia muito. No entanto, esta primeira obra, que é Como Será Agora que Você Se Foi, ela ainda não foi lançada, mas está a caminho de ser lançada. Ela é linda, ela é ilustrada, tem algumas ilustrações e conta muito a minha história, a história do meu esposo, o nosso dia a dia, os momentos ali de sofrimento e de dor. É uma obra linda, que eu creio que tocará em vários corações. Ela fala do luto. Ela fala do amor, fala da dor, fala do sofrimento, fala da luta, da batalha pela vida, para continuar. E conta todo o processo, tanto dos momentos bons que eu vivi ao lado do meu esposo, do momento ali que eu o conheci, das nossas viagens, do nosso dia a dia, assim como do momento ali de sofrimento e de dor. E também conta da minha luta, depois que ele faleceu. Ele faleceu 7 de maio de 2021 e logo em agosto eu comecei a escrever. E escrevia todos os dias para me distrair, como um consolo, como um conforto, e escrevia e falava sobre tudo. E falei ali sobre tudo, e foi aí que começou tudo. No entanto, não pôde ser lançado ainda. Eu digo que ela está no forno. E logo depois eu comecei a escrever mais 2 obras que ainda não foram lançadas. Eu deixei no forno também e fiz uma viagem para Curitiba, um intercâmbio nacional. E ali conheci pessoas maravilhosas. Fiz vários amigos, os quais levarei para a vida. Por isso, Deus te conecta às pessoas certas. Porque são pessoas que me acolheram, me ajudaram, me auxiliaram e me levarão no coração, assim como eu os levarei aonde eu for. Essa experiência, então, culminou no livro Deus te conecta às pessoas certas, é isso? O que fala? Fala dessa viagem que você teve, das pessoas que você conheceu, mas que conexão que foi essa? Fala sobre a amizade, sobre o cuidado, sobre o respeito, sobre o auxiliar, sobre não ultrapassar os limites, porque a gente, quando está em um lugar diferente, em um lugar que a gente não conhece, a gente meio que fica preocupado, fica deslocado e fica agitado também. E com essa agitação, a gente pode atropelar o outro, ou por a gente ser agitado e o outro não conhece dessa agitação. E a gente precisa estar muito atento para não ultrapassar os limites, não machucar o outro com a nossa agilidade, com a nossa rapidez, com a nossa agitação. Fala a respeito disso, fala a respeito do ir. E quando você for? Quando você partir? Porque você não é deste lugar. Você está ali por um período curto ou até longo, mas você sabe que você vai ter que partir. Você quer partir ou você quer ficar ali? E as pessoas vão te deixar ir? O que vai acontecer com você, com essas pessoas? Vão sofrer, vão se alegrar, vão sentir saudade? Você vai deixar saudade? Para que você deixe saudade, você precisa ser uma pessoa boa, ser uma pessoa
que quer auxiliar, que gostaria, que gostou e quis auxiliar, ajudar, a aprender e ensinar. Essa obra é linda. Essas pessoas te ajudaram também num processo de cura, né? Um processo do luto também. Sim. Elas, né? Porque como você disse, né? Preciso respeitar também esse tempo, né? Sim, elas no leito, as pessoas falavam para mim: o seu esposo não vai porque você não deixa ele ir. Fala para ele que ele pode ir. Eu sofri muito nesse período, mas ali eu prometi a ele que eu ia cair, mas não ia ficar prostrada. Eu ia levantar, eu ia estudar, trabalhar e viajar. E ali, nesse intercâmbio, eu fiz tudo isso. Viajei, trabalhei e estudei. E fiz a obra de Deus. Além de escritora, estudante de psicologia, eu sou também missionária, para a honra e glória de Deus. E ali eu congreguei, eu evangelizei, eu aprendi muito, eu cresci, eu amadureci com essas pessoas certas que Deus conectou e me conectou a elas. E se tornaram grandes amigos. Grandes amigos que eu posso contar a qualquer momento e eles podem contar comigo também a qualquer momento. Dá para saber que eles marcaram sua vida, afinal de contas, como ali num livro, né? Você cita essas pessoas ou você só fala dessa conexão? Porque a gente se conecta todos os dias com pessoas, né? E talvez a gente não preste atenção com quem nós estamos nos conectando. É verdade. Eu não cito o nome delas, mas cada história contada, quem lê, se ele ou ela lê, saberá que é dele, que é dela que eu estou falando. Eu falo de cada detalhe, como falava, como se emocionava, da oração, o que sentiu na oração, se chorou, se sorriu, se aprendeu, se agradeceu. Então, quando lê, ela saberá que é dela que eu estou falando, apesar de não citar o nome. E como as pessoas podem aproveitar essas conexões? Existem pessoas que passam na nossa vida e que não deixam marca, é aquilo que você falou, quando você partir, pode ser o partir de deixar essa vida, mas pode ser um partir de sair do emprego, de terminar um curso, então todas as marcas elas são deixadas, né? Que história você vai deixar? Fala um pouco dessa conexão e tudo que você aprendeu também com esse livro. Eu aprendi muito na minha chegada em Curitiba, eu fui acolhida, eu fui protegida, eu fui auxiliada, ensinada, ensinei, eu fui acolhida como nunca fui antes acolhida. E era muito calor, era muito carinho, muito respeito, muita dedicação, muito zelo. Me marcou muito. A cada evento eu era convidada, relutava por conta da correria de trabalhar e estudar, tinha que trabalhar também o estágio. E era muito cansaço, era frio. Eu sou baiana, eu sou do Nordeste, é quente, está no lugar frio, eu queria ficar agasalhadinha. E eles me convidavam. E eu glorifico a Deus por cada convite feito e cada convite aceito. Foram experiências maravilhosas. Eu aprendi muito participando destes eventos grandes, eventos empresariais. E aprendia muito ali, era muita troca, era muito aprendizado. Eu cresci, amadureci muito nesses intercâmbios. Depois desse, eu fui para o Rio de Janeiro por intercâmbio, pela conexão certa que está nesta obra. Ela se tornou minha grande amiga, uma dessas conexões aqui, desta obra, se tornou minha grande amiga. E foi passar ano novo na minha casa, no Rio de Janeiro. Ela chegou na minha sala, nem sentou. Você vai estudar aqui, seu intercâmbio vai ser nesse semestre aqui. E você vê o cuidado e o zelo. Ela não estava somente ali para passear. Ela estava ali porque se sentia também amada, cuidada e protegida, acolhida. E ao entrar na minha casa, ela falou: você vai ficar aqui, Gleidinha. Eu falei: profetiza, filha do homem. E assim ela resolveu tudo, fez as reuniões. E eu fiz mais um semestre de intercâmbio agora no Rio de Janeiro. Que surgirá logo, logo uma obra também. Que bacana. Bom, e tem outras obras também, né? Sim. Qual foi a seguinte? A próxima obra, A Garota que Não Te Amou. Conta a história de uma garota e de um garoto. O garoto um pouquinho mais velho. A garota em média, 11, 12 anos, que temia o amor desse garoto, porque ele era
avassalador, ele avançava, ele, diferente como em Deus Te Conecta às Pessoas Certas, que fala do limite, ele não tinha esse limite. Por ser jovem, por ser garoto, ele avançava, ele invadia o espaço, ele incomodava, ele atrapalhava, ele fazia ela temer, ter medo dele. É uma obra linda, eu chorei muito para escrever essa obra. Se você ler, você vai chorar, é um romance. É linda essa obra, gente, meu Deus do céu. É a mão de Deus nesta obra, porque ensina, você precisa saber dizer não e ser firme no seu não. Você não pode ceder porque está com medo, você não pode ceder porque você é frágil, você não pode ceder porque você está sozinho ou sozinha, você não pode ceder porque você não tem o seu pai para te proteger, porque você precisa se proteger, você precisa ser firme, ter decisão. Não é a hora, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Então você não pode ceder porque o outro quer. Se não é o tempo certo, se você não quer, você não vai fazer e pronto. E o outro precisa respeitar. E você pede auxílio, pede ajuda para que outras pessoas mais velhas que você, ou não, ou até da mesma idade que você, até mais novo, te ajude com essa situação. Se posicione para te auxiliar, para te ajudar, para impedir que o outro avance. Porque nesse período de escola, que é uma garota no período escolar, que o garoto invadia o ônibus da escola, bêbado, para agarrá-la, beijá-la. Ela tinha medo de sair sozinha. Ela saía somente com as irmãs ou os pais, para ir na igreja ou para visitar um parente, por medo de sair sozinha. Ela não saía para comprar o pão sozinha, porque tinha medo de encontrar com o garoto, ele segurá-la com força, ele agarrar, tentar beijá-la ou coisa pior. Então, ela ficava grudada na mãe. Só saía se fosse em grupo, não saía sozinha. É uma obra linda e que faz tanto o adulto quanto a criança, o jovem refletirem, por quanto os pais precisam, os adultos precisam ficar atentos, seja pai ou cuidadores, enfim, vizinhos, amigos, e ficarem atentos a isso, porque essa garota, para a honra e glória de Deus, conseguiu se proteger, se defender, mas muitas garotas, crianças, a gente sabe que não consegue, que sofrem violência, maltratos, bullying e por aí vai. Então, os adultos precisam ficar atentos também e essa criança, garota, o jovem, falar não e pronto, gritar, pedir socorro. E no caso dessa garota, ela perdeu o pai logo antes desses assédios e já queria trabalhar para ajudar a mãe a cuidar dos irmãos. Então, essa garota juntou tudo, a necessidade de sair para trabalhar, e mais esse assédio todo, ela vai para outra cidade, para a capital. Era no interior e foi para a capital estudar e trabalhar. E ali ela fica um ano sem estudar, ela sofre muito, porque ela gosta muito de estudar. E aí fica um ano sem estudar, é um sofrimento total, de lágrimas o ano inteiro. E começa a estudar. E ali amadurece e cresce. Porque uma jovem, uma garota, estudar e trabalhar, e estudar à noite, durante o dia tem assédio, imagina à noite. Ali ela tem que ser firme, segura, para novamente não viver tudo isso, não viver as mesmas coisas das quais ela estava ali fugindo. E ela era firme, trabalhando, dedicada e fugindo a todo tempo do assédio. Esse livro, ele pode ajudar, né, as adolescentes, as jovens, além de impor esses limites, também evitar que situações aconteçam, como um assédio sexual ou até realmente algo, né, que possa levar à morte. Sim, sim, porque quando o leitor começar a vivenciar a obra, porque a gente entra na história, não é? É lindo quando você lê um romance, você lê qualquer obra, você visualiza, né? O cenário, as pessoas, tudo o que está ali acontecendo. E ela vai perceber que essa garota frágil, sozinha, conseguiu se proteger, falando não, correndo, falando eu vou gritar, eu vou pedir socorro, eu vou falar com meu irmão. E ainda que o irmão não fosse fazer nada, ela tinha certeza que o irmão não ia fazer nada, os irmãos não iriam fazer nada. No entanto, ela o ameaçava, se você avançar, se você me segurar, eu vou chamar o meu irmão. E ele vai brigar com você. E é você falar não e falar, eu vou chamar meus pais, eu vou avisar meus pais, eu vou falar para o adulto que você está avançando. Se ele não temer tanto assim, ou não acreditar que a criança ou o jovem adolescente vai
denunciá-lo, vai falar para uma autoridade, ele vai pensar 2 vezes antes de avançar. É esse tempo que o jovem, a garota ou a criança tem para fugir. E os pais precisam ensinar. Sim. Os adultos protegerem, como eu falei anteriormente, os irmãos, as pessoas mais velhas, ficarem atentas e não permitir isso, não achar que é normal. A menina falou não e o garoto insistir, tá tudo bem, não tem nada bem, não tá tudo bem, não é não. Sim. Vamos falar do próximo livro, Vamos. Aves de Rapina? Esse? Aves de Rapina. Aves de Rapina, tanto Aves de Rapina quanto o Pequeno Wolf estão sendo lançados, vai lançar em Bolonha, na Itália agora, pela Mágico de Oz. Os Valadares são pessoas maravilhosas, que quando tu conhece, quando tu se aproxima, você quer estar conectado, porque você sabe que é a conexão de Deus. Que são pessoas certas que Deus te conectou. Porque eles te pegam pela mão, falam, vamos juntos. Não dá, não sei o quê, a gente sempre tem uma desculpa, não é? Tô cheio de coisa para fazer, tenho muito trabalho. Vai, alinha direitinho, resolve tudo direitinho, você vai amar, você precisa estar nesse evento. Então, assim, eu vejo os Valadares como pontes de verdade, que te faz acessar, te faz chegar na outra margem, te faz chegar do outro lado. E te incentiva, te estimula, e você não fica perdido. Você participa dos eventos, você participa dos projetos. Eu tenho N coisas para fazer. E quando todo projeto que eu participo, eu falo, tempo zero. Gleidinha, a gente, no prazo, faltando 5 dias, 15 dias eu te ligo para você mandar o texto, para você mandar a obra, para você mandar a biografia. Eles cuidam deste jeito. Então, assim, são pessoas de verdade que quando a gente encontra, a gente precisa falar, vamos caminhar junto, segurar a mão e não soltar, porque é assim que eles são. Ele não solta as nossas mãos. E eles fazem de tudo, o possível e até quase o impossível, para que você participe, para que você esteja, para que você vá, para que você cresça. É assim que eu vejo os Valadares. E eu louvo a Deus pela vida deles, e a Mágico de Oz é assim, estou muito feliz. Estou muito feliz. Os seus livros, eles vão concorrer a um prêmio? Me conta um pouco, me explica essa história, essa viagem aí. A gente vai lançar na Bolonha. Eu vou ganhar, concorrer, não é nem concorrer, você vai ganhar. Quando você é premiado, a sua obra, ela fica entre as obras mais procuradas, mais lida. Eu recebi um prêmio em dezembro do ano passado, como destaque literário de 2024. Eu não concorri a esse prêmio, eu recebi este prêmio. Eu me destaquei em 2024. Foi assim um ano de explosão, de coisas boas acontecendo. E você não concorre, você participa, você ganha, a sua obra participa, a sua obra ganha, porque eles conseguem, para a honra e glória de Deus, distribuir em vários países, em várias cidades, em vários estados. Além disso, a gente participa de antologias, o que faz com que a gente seja conhecido com maior velocidade, porque a gente atinge várias regiões, vários estados e até lá fora com essas antologias, porque são pessoas do mundo inteiro participando das antologias. Então, tua biografia está ali. A partir daí, tua obra é procurada. Você viu que as meninas ficaram doidas aqui com o título, nem leram, com o título já se apaixonaram. E é dessa forma que acontece. Não é isolado, é sempre assim, com a minha obra, com a tua obra, com a obra dele, dela. É dessa forma que acontece. Porque eles fazem um trabalho firme com o escritor, para alcançar os leitores as nossas obras. É lindo o trabalho deles. Vamos falar dessas medalhas aqui que você já ganhou? Fala um pouco para nós, porque você faz parte da academia, né? De letras de alguns lugares. Isso. Essa é recente. Aqui eu tomei posse da Academia de Letras e Artes do Rio de Janeiro. É um momento solene, maravilhoso. Quais as outras? De muita alegria. Aqui. Vai ser recente também, né? 2024. Destaque literário, que falei nesse instante, medalha que eu ganhei em Lisboa, Portugal. Destaque literário 2024. Aqui, Mulheres Fortalezas.
também em Lisboa, Portugal. Aqui a gente fala da força da mulher, da resiliência da mulher, da resistência da mulher. É lindo você participar de um evento, participar de solenes, e você poder contar a sua história, as outras pessoas conhecerem a sua história, assim como você conhece a história de muita gente. E você se emociona junto. E você cresce, amadurece também com a história do outro, e o outro com a nossa história. Você tem relativamente pouco tempo como editora, né? Como escritora. Então aí, por volta de uns 4 anos. Mas já teve um reconhecimento muito grande. Sim. Esperava isso? Não. A única coisa que eu almejava e buscava sempre foi, a vida em todas as áreas, na verdade, dar o meu melhor, fazer a diferença na vida do outro. Eu não acho que você tem que chegar numa livraria, numa banca e comprar qualquer coisa para você ler. Precisa ter qualidade, precisa ter amor. Você simplesmente rabiscar e pôr na prateleira para vender. Não é dessa forma, não é assim que funciona. Eu acho que você precisa colocar amor no que você se propõe a fazer. E é isso que acontece com as minhas obras. Além da mão de Deus, eu coloco amor no que eu faço, porque a gente precisa ter responsabilidade, ter cuidado com quem vai ler, com o público que você quer atingir, quer alcançar, falar, se comunicar de forma que ele entenda o que você está passando, a mensagem que você quer passar, a mensagem que você está passando. Então você precisa ter cuidado ao falar. Com isso, a gente já avança para a próxima obra, que eu fiquei relutando para não escrever. Todo mundo falando, Gleidinha, escreve uma obra infantil. Que a gente pode falar o nome. A gente, o pequeno Wolf, desejava com os pais brincar, estudar e viajar. Esse título é em homenagem ao meu esposo, o Wolfzinho. Então, meu marido era gigante, era bem alto, então o pequeno Wolf, porque não tinha como fazer, o Wolf gostaria de brincar com os pais. Meu marido é bem alto, então o pequeno Wolf. E esta obra, por que eu relutei? Porque eu tinha a ciência, a noção que eu deveria ter mais cuidado ainda com este público. É uma obra infantil, é uma obra que ensina aos pais a estarem atentos às necessidades da criança, de brincar com ele, sentar no chão para brincar, de ensinar a lição de casa, de passear com ele e viajar. Esse era o anseio, era o desejo do pequeno Wolf, sentar no chão para brincar com os pais. Ele tem 2 versões, tem a versão colorida, que é só para leitura, e tem a versão de colorir. Eu não ia escrever, eu estava relutando, como eu falei. No entanto, eu conversando na casa da minha mãe, a minha sobrinha de 5 anos me ouviu falar. Ela fez assim, mamãe, fala para a tia Gleidinha que ela vai escrever sim, e eu quero pintar. Aí eu pensei, meu Deus, eu não tinha pensado em fazer uma obra para pintar e sim para ler. Porque direcionada tanto à criança quanto aos pais. Por que não fazer as 2 versões? Bora investir para isso? Vamos atingir os 2 públicos, os pais e a criança? Porque a criança está ali pintando, está ali escolhendo a cor, está ali colorindo, está aprendendo. Sim. O pai está lendo a obra para leitura e a criança está pintando, está seguindo a leitura dos pais. E eu relutei muito, porém, eu estou apaixonada nesta obra. E vindo para cá, já surgiu a sequência do Pequeno Wolf. Ai, que bom! E assim, eu acho que quando você começa, que quando você dá coloca a primeira bola no gol, você não quer mais parar de jogar futebol, você não quer sair do campo. Você quer continuar, você só busca melhorar. Você quer melhorar para cada dia que passa poder proporcionar o melhor. E é dessa forma que eu penso. É a primeira obra, ela vai ser aperfeiçoada, assim eu vou me dedicar mais, estudar mais a respeito de fala, de comunicação, de ilustração. Claro que eu preciso. Relutei tanto, mas ali, quando Deus quer que você faça, quando Deus quer que você
que você vá, nem você consegue impedir o agir de Deus na tua vida. E é isso que tem acontecido na minha vida. Eu vejo a mão de Deus na minha vida. E eu glorifico o nome dele por isso, porque é tudo para a honra e glória de Deus. É tudo para a honra e glória de Deus. E eu busco fazer o meu melhor no nome de Jesus, para que as pessoas se sintam felizes lendo, se emocionem positivamente lendo essas obras e aprendam com as obras, tanto os pais quanto as crianças, no caso da infantil, nos poemas, nos romances, e por aí vai. Então, já tem aí, pelo menos na mente, um segundo, né, a segunda parte dessa história, mas já tem algum outro livro que está, assim, engavetadinho? Tem alguns que você já terminou, inclusive, que estão guardados, mas aquele que já, tipo, você já começou a escrever. Eu escrevi uma obra, mas eu não posso citar ela porque ela está participando de um concurso por uma instituição grande. Não foi nem pretensão em ganhar. Foi mais a minha pretensão, o meu desejo, pregar a palavra de Deus. Porque tudo que eu escrevo, eu falo de Deus. Eu falo do amor de Deus, do cuidado de Deus. E ali foi com essa intenção, porque eu escrevi em um dia, era de 50 a 100 páginas, eu escrevi 79, um poema de 79 páginas. Lindo. Eu não posso nem falar o título, porque não vai nem o nosso nome, para não ter, acho que busca, e aí saber quem é o escritor, e escolher por conta, fui com a cara dele, dela, eu vou escolher esta obra. Então não vai nem o nosso nome. É lindo, essa obra é linda. Daí o resultado sai quando? Tem ideia? Não tenho ideia, mas eu acho que lá para agosto. Bacana, então quer dizer que em agosto a gente vai saber a novidade, né? Sim. Tem algum tema que você ainda não escreveu e você quer colocar no papel? Surge tudo assim, com inspiração de Deus. Eu não tenho pretensão, vou falar sobre isso, vou escrever sobre isso. Acontece. É tudo natural. Você acha que estudando psicologia, alguns temas vão ser até puxados da tua formação? Eu acho que eu consigo, por conta deste conhecimento, desta base, ter um olhar, um cuidado a mais com relação à escrita, ao que eu quero transmitir. E como transmitir? Eu terei mais cuidado ainda a partir do aprendizado, do conhecimento adquirido no curso de psicologia. E qual o feedback que você recebe do livro? O que as pessoas falam das suas obras? Tem um reconhecimento já do mercado, mas e das pessoas no dia a dia? As pessoas, quando eu uso, todas elas eu posso usar e utilizo quando eu vou para alguma pregação, para algum culto. E normalmente as pessoas falam, você não precisa nem ministrar a palavra. Você lendo este capítulo, este trecho, seria a pregação. Porque eu sempre leio no final, ou a minha oportunidade, eu leio a obra, um trecho da obra. E as pessoas falam, meu Deus, parece uma música, parece uma oração, parece uma pregação. Porque é a mão de Deus de verdade, é o meu amor ali na obra, mas primeiro é a mão de Deus. Que bacana. Bom, quero agradecer então a sua participação hoje aqui com a gente. Como que as pessoas conseguem te encontrar, conhecer um pouco mais de você, da tua obra? Gleide Mendes, me busca Gleide Mendes nas redes sociais. Só que o nome escreve... G-L-E-I-D-H-Y. Então fica atento aí da forma que escreve o nome da Gleide para você não perder ali. Então é G-L-E-I-D-H-Y, né? Para poder achar lá no Instagram. Isso. E as obras você encontra Amazon, Americanas e pelos sites das editoras. As novidades também pelo seu Instagram. Isso. E consegue também pelo meu Insta também. E assim, eu agradeço a Mágico de Oz, eu agradeço a vocês, eu agradeço a Deus, eu agradeço os amigos, os familiares. Eu agradeço de verdade, de coração, essa oportunidade de poder falar de Deus primeiro, falar do amor, da resiliência, da fé e do comprometimento que a gente precisa ter um com o outro. Porque quando você se compromete a escrever, a dar o seu melhor, você não está só comprometido consigo, mas com todos. Eu agradeço a vocês, Deus abençoe.